Como todos nós já sabemos, o casamento é um desafio diário em nossa vida. É a união entre duas pessoas de educação distinta, diferentes temperamentos, gostos variados, cada um apresenta sua individualidade. Os desentendimentos são inevitáveis, entretanto, a forma de enfrentá-los pode causar efeitos determinantes no relacionamento. Se é fato que a briga ocorrerá, vamos evitar um desgaste maior. Nós estamos aqui no sul de São Paulo, numa academia de lutas com o Márcio Costa, que é treinador de boxe e de outras artes marciais. Você é casado ou solteiro? Agora eu tô solteiro. Quando estava no relacionamento, tinha briga, tinha desentendimento? Como qualquer relacionamento, sempre tem umas briguinhas, né? Mas você não usava nenhuma das habilidades que você usa aqui no relacionamento, não, né? Tive vontade muitas vezes, mas graças a Deus nunca usei, não. Pois é, mas a gente está aqui para dizer e aprender com o Márcio como que uma briga limpa, uma luta limpa, tanto no boxe quanto nos relacionamentos, deve acontecer. Você sabe que o boxe é dois adversários, dois oponentes, um tentando derrubar o outro. Mas mesmo nessa briga, há regras para a coisa funcionar, né, Márcio? Isso, sempre tem que ter regras, respeitar tudo direitinho, para que ninguém saia machucado, né? E sim vencedor. Quais as dicas que você tem para dizer pra gente o que vale e o que não vale na luta de boxe? Não acertar abaixo da linha da cintura. Golpe abaixo da linha da cintura não vale. Ó, daqui para cima, viu? Cruzados na nuca, não posso, jamais. E usar o cotovelo também. Fingir que vai dar um golpe para raspar, deixar o cotovelo no rosto do adversário, desde mordidas, cabeçadas, totalmente legal. Uma mordida na orelha, hein, Renato? Então, dá uma de Mike Tyson. Isso deixa pro Mike Tyson, aqui não. Quantos minutos em um round? 3 minutos por 1 de descanso. Quer dizer que tem que ter 1 minuto de descanso, ou seja, tem que ter um tempo para respirar. 1 minutinho para botar a cabeça no lugar e voltar para a luta novamente. Ok, você vê aí, é importante a gente falar isso, né? Que mesmo às vezes na briga de casal, não tem o break, não tem a pausa, né? Eles vão até cansar, né? Cristiane, você um dia já teve vontade de literalmente me dar um soco quando você ficou com raiva de mim? Olha, sinceramente não. Mas eu já vi nos seus olhos a vontade. É a famosa um dia, Márcio, ela me irritou tanto, ela foi me buscar no trabalho. Eu estava trabalhando tarde da noite, eu cheguei a dormir no trabalho. Aí de manhã, ela foi lá me buscar, para querer saber o que eu estava fazendo. E eu estava tarefado, eu realmente estava trabalhando. Não, você estava dormindo. E ela me acordou, né? Eu estava lá descansando um pouquinho para voltar a trabalhar. Dormindo no escritório. Ela chega e começa esquerda e direita com as palavras, né? Por que você está fazendo aqui? Porque você não me dá atenção? Por que isso? Por que aquilo? Aquilo foi subindo. De um certo momento que eu cheguei para ela e falei assim, ó, por favor, vai embora. Empurrei ela para fora do escritório e falei, vai embora, eu falo com você em casa. Eu acho que você lembrou desse dia, dos meus olhos. Porque às vezes a mulher, ela sabe como apertar os botões do homem, né? A mulher sabe bem disso, né? Às vezes a pessoa, na emoção, ela está dando uma debaixo da cintura. Abaixo da cintura. Um golpe legal. Ou perdendo a cabeça e se expondo para golpes ou para situações que ela talvez não se recupere, né? É quando a pessoa, ela perde o foco. E na briga de casal, vocês têm que ter o foco certo. E o foco não é a outra pessoa. O foco é o problema. Vocês dois têm que nocautear o problema. Se vocês perdem o foco do problema, vocês vão nocautear um ao outro. O
Uma vez ou outra podem surgir brigas entre o casal, e isso é considerado totalmente normal. A questão é, na hora de discutir a relação, o que você faz para acalmar os ânimos? Participe, tvuniversal.org ou facebook.com/Escola do Amor. Eu tenho como convidados de hoje o Robson e a Daniela. Quanto tempo casados, Daniela? 8 anos, vamos fazer 9 anos. Bem feliz o casamento, Robson? Bem feliz agora, né? Vamos começar por onde sempre começamos aqui na Escola do Amor. Como vocês se conheceram, Daniela? Nós já éramos amigos. E depois dessa amizade, eu nunca enxerguei ele assim de uma outra forma, como amigo mesmo. Só que ele já tinha um sentimento por mim. Ele veio de um outro relacionamento, eu também estava num outro relacionamento. E eu fiquei um tempo sem falar com ele, porque eu não queria alimentar esse sentimento. Mas aí um dia, depois de um tempo, eu olhei para ele e falei assim, ele tá diferente. Já começou a haver um sentimento diferente. Aí eu fui, conversei com ele, aí eu já não estava mais no meu relacionamento. Falei para ele, falei assim, deixa a sua namorada, já que não tá dando certo, porque como a gente já era amigo, eu sabia do que estava acontecendo. Falei, não tá dando certo? Então deixa ela ficar comigo. Assim? No Direto e seco? reto. Ah, sim, no seco. E aí, você, Robson? Tomei tudo logo, né? Como já gostava dela, então falei, vamos lá e vamos acabar logo, né? Então você também já tinha um sentimento por ela, mas ficou na sua. Sim, é muito tempo. Acontece muito isso, né? Amigos que se gostam, mas ninguém toca no assunto para não estragar a amizade. Era isso que acontecia? É isso. Inclusive ela tinha perdido assim, amizade comigo, né? Acho que para não estragar o meu lado lá, mas mesmo assim eu acreditava que ia dar certo eu com elas, né? E você aceitou logo em seguida o namoro? Ele fala que me deu um fora. Que ele falou assim, mas agora eu tô tentando. Eu falei, não tá tentando. Termina e fica comigo. Aí ele falou, então tá bom. Aí a gente continuou uma amizade, não foi logo em seguida, não engatamos logo. Continuamos essa amizade, só que mirando já no sentimento mesmo, não era só uma amizade. Aí depois a gente começou a namorar, a gente viu que era isso mesmo que a gente queria, que não era só empolgação de amigos, tal, não era só ideais em comum, aí a gente começou a namorar. E namoraram quanto tempo? Namoramos pouco, namoramos cerca de uns 9 meses, mais ou menos. E nesses 9 meses vocês tiveram problemas? Poucos, assim, eu sempre fui muito nervosa. Aí desde o namoro, eu falava pra ele, tal hora você vai na minha casa, então eu queria que tal hora ele estivesse na minha casa. Aí eu falava, se você não chegar tal hora na minha casa, o pneu do carro vai furar, vai acontecer alguma coisa. E acontecia. Que isso? Eu falava, eu tenho um santo forte. Acontecia e até eu chegar a explicar tudo já era que é reboliço, né? Então dava até medo, né? Dava, complicado. Mas eu me segurava muito no namoro. Eu tentava não mostrar quem eu era. Tentava me segurar, engolia muita coisa, mas uma hora ou outra eu ia explodir. Mas me fala, você tentava segurar, mas porque você queria simplesmente passar outra impressão, ou ao mesmo tempo você queria ser diferente e não conseguia? Como é que queria era? passar outra impressão, eu não queria ser diferente. Você achava que estava certa? Eu achava que eu estava certa. Em todas as situações, eu nunca me via errada. Até alguns dias antes do casamento, já estava o casamento marcado, ele demorou um pouco para chegar em casa, eu peguei a aliança, já joguei nele, falei, não, é melhor desmarcar, não sei o quê. Muitas brigas. Você não desistiu não, Robson? Não, sempre fui ali forte. Queria mesmo ela e insistia naquilo? Queria, não tinha... Eu já vou conhecer melhor, inclusive, depois do casamento, vocês tiveram problemas, né, Daniela? Muitos problemas. Vocês vão falar a respeito disso, porque agora nós vamos às ruas conhecer a opinião das pessoas. Evitar uma discussão não é uma tarefa fácil. Existem aqueles que depois que entram em uma briga utilizam de todas as armas para atingir. O golpe normalmente é baixo e os danos podem ser irreversíveis. Por isso, é importante impor regras na hora de discutir a relação.
Olha, eu acho que na hora que os ânimos estão mais acesos, é melhor guardar na gaveta, fechar e esperar até o dia seguinte. Senão você acaba falando coisa que até você não pensa realmente. Você fala coisa que está na cabeça naquele momento por causa da raiva, daquela emoção imediata, e isso acaba atrapalhando mesmo e às vezes é até irreversível. Eu acredito que sim. Eu acho que nunca dá para passar do limite e cair em xingamento ou agressão física e verbal. Eu acho que sim, porque senão perde o respeito. Tem que pôr regra. Se não, perde o respeito. E depois no dia seguinte, né, tá lá. E você vai fazer o quê? Você acredita que essas ofensas durante uma briga, elas realmente podem causar mais danos depois? Sim, podem causar mágoa, né? Que aí mágoa vai criando outras coisas além e aí vira uma cadeia, né? Sim, porque durante uma discussão sempre tá a cabeça quente, então geralmente começa a falar coisas sem pensar, né? E aquela coisa, mas eu tava nervoso, eu falei sem pensar. Mesmo assim, a mágoa fica guardada, né? Eu acredito que sim, essas coisas marcam o relacionamento e destroem às vezes o casal. Quais são as principais regras na hora de uma discussão? É parar de discutir e deixar pro dia seguinte, eu acho. Respeito acima de tudo. Acho que primeiro tem que sentar, conversar direitinho, ver qual é o problema para entrar em um acordo. A gente se cuida bastante, se respeita bastante. Acho que as regras ficam implícitas. Os nossos alunos continuam dividindo as suas experiências conosco. A Otávia disse assim: procuro resolver o problema e não brigar. Temos uma regrinha no relacionamento. Quando percebo que ele está muito nervoso, me calo. E quando ele percebe que eu estou muito nervosa, ele se cala. Assim, depois que passa o calor, conversamos e resolvemos. Parabéns aos dois. A Eliane: para falar a verdade, eu tenho 2 anos de casada, mas a gente nunca parou para discutir a nossa relação. Eu já vivo cheia, com tantos problemas acumulados. Não é nada legal ficar com problema acumulado. Isso se torna uma bola de neve, descontrolada. Então, pegue as dicas aqui hoje conosco, coloque em prática e resolva essas questões, ok? Preste bem atenção no que eu vou colocar agora. A vida sentimental, ela é tão importante que você vê pessoas que têm tudo na vida, mas porque elas não são felizes no amor, o tudo que elas têm financeiramente, conquistas, materiais, etc., perde o valor. Porque a vida sentimental é um complemento. Não adianta você estar numa casa muito bonita, luxuosa, se você não tem uma família. Ou não é verdade? De que adianta você faz uma viagem num lugar lindo, maravilhoso, mas lhe falta a pessoa amada. E você fica pensando, se eu estivesse com a fulana aqui, eu estaria feliz. Se eu estivesse com o fulano aqui, eu estaria feliz. Quer dizer, por mais que ela esteja num lugar lindo, maravilhoso, o fracasso sentimental sempre acompanha ela. Vai aonde ela está. Por isso que a pessoa, ela não pode de maneira nenhuma deixar a vida sentimental de lado. Tem gente que acha que nasceu para viver assim, pronto. Felicidade na vida sentimental não é para ela. Ela já abriu mão, se entregou. E ela acaba priorizando outras áreas da sua vida, que todas as áreas são importantes, mas a vida sentimental é uma prioridade. E você tem que considerar isso. Eu vou mostrar o trabalho que nós fazemos para ajudar as pessoas no amor. As orientações, a direção, o conselho e o resultado desse trabalho. Como é que você chama? Luiz Carlos. Sheila. Luiz Carlos, como que você chegou aqui na terapia? Como é que você estava? E agora vocês estão se conhecendo aqui na terapia? É um namoro. Como é que você chegou aqui sentimentalmente? Bom, eu já vim de um casamento fracassado, né? Fiquei 7 anos com uma pessoa. Não dava certo na vida sentimental com ninguém. Tinha muitos problemas. Não tinha problemas para conduzir a minha vida sentimental. E então, eu não conseguia dar certo com as pessoas, com ninguém. Chegando aqui na terapia, aí eu comecei a aprender e a desenvolver o que eu aprendi aqui. Usando a fé, né? Isso. Aí conheceu ela? Aí conheci ela. Você estava sozinha também? Sozinha, há uns 9 anos. Era muita decepção, traição, muita coisa. Se eu conhecia uma pessoa, ela gostava de mim, eu desistia.
Aí quando eu conhecia que a pessoa falava, eu não quero, aí que eu ficava atrás. Tá, aí você observou ela aqui, você que chegou nela? Foi, convidei ela a tomar um cafezinho. E se ela dissesse que sim, eu ia pedir para namorar. Se ela dissesse que não, eu ia deixar para lá. Aí você disse sim? Demorei um tempinho. Resistiu um pouquinho? Resisti, até porque eu nem tomo café, mas resolvi tomar um café com ele. E hoje vocês vão apresentar um namoro? Sim, senhor. Legal, feche os olhos aqui. Aliás, me dê aliança. Aliança de compromisso? Foi rápido, hein? Bota no dedo dela aí. Foi rápido no gatilho. Todo mundo treme, é assim mesmo, tá? Essas coisas são normais acontecer. Bota no dedo dele. Pessoal, estenda então a sua mão para cá um minutinho, por favor. Abrace. Abrace ela. Se abrace em mim. Meu Deus, eu abençoo esse namoro no teu altar. Eles se conheceram aqui na terapia do amor e o fruto do trabalho que é feito. E que desse namoro chegue ao noivado e finalmente ao casamento. E que sejam felizes, meu Pai. No teu altar eu os abençoo no nome do Senhor Jesus. Amém. Parabéns para os dois, tá? Deus abençoe. Terapia do Amor. A Terapia do Amor é uma escola onde os alunos recebem orientações preciosas para que a vida sentimental seja sempre feliz e bem-sucedida. A Terapia do Amor para a gente é uma base, porque toda semana a gente aprende algo diferente e colocando em prática sempre tem assim uma novidade no nosso relacionamento. É isso que nos fortalece. É o complemento. Primeiramente a gente busca Deus, que é o espiritual, e aí a sentimental, né, para completar. Qual o meu objetivo? Abrir os seus olhos e fazer você entender que com Deus você chega lá e você vence, mas fazendo da maneira de Deus. Agora eu estou tendo a oportunidade de ter um espaço para mim, refletir sobre os relacionamentos que eu quero, o que eu desejo e perceber como é importante olhar para isso com cuidado. Eu acho que a Terapia do Amor me deu essa oportunidade, ter um lugar reservado para conversar com o autor do amor e entender esse meu momento, o que eu quero. Eu tenho uma família muito feliz, muito tranquila. Eu preciso de alguém que venha acrescentar essa relação. Momento dos solteiros. Eu era muito assim, ansiosa, né? Mesmo já tendo o autor do amor, mas a gente fica com aquela ansiedade de querer logo ser abençoada sentimental, né? Mas isso ajudou bastante. Eu já sou super tranquila. Se você não está namorando, não encontrou ninguém ou não está casada, é porque Deus está fazendo o quê? Preparando você para entregar o sonho na sua mão. Tive a oportunidade de olhar para pontos que eu não tinha parado para olhar. A gente olha para a relação como uma coisa inteira, grande. E aqui eu tenho a oportunidade de olhar ora para a autoestima, ora para o relacionamento, ora para compreender que as pessoas são diferentes. Eu tive a oportunidade de poder olhar isso com calma. Momento dos casais. Aqui na terapia a gente aprende como lidar com o mau humor, como lidar com a outra pessoa, como fazer para não desagradá-la, né? A ansiedade transforma a pessoa numa pessoa insegura, ela se sente inferior, então é o sentimento de inferioridade, de insegurança. Aprendi a entendê-lo mais, a me colocar mais no lugar dele antes de julgar alguma atitude que eu não achava legal, que eu não achava correta. Cura interior. Não tem mais aquela ansiedade, aquela tristeza que eu tinha antes, sabe? Que achava que eu nunca ia ser feliz. Hoje eu sou feliz. A gente vai aprendendo a cada vez mais não a amar um ao outro, e sim a amar assim mesmo também, né? A gente tem aprendido todas as semanas que o mais importante primeiro é você se amar. E a partir do momento que você se ama, você aprende a compreender a outra pessoa. E aí o amor que você tem pela outra pessoa vai aumentando a cada dia. Tem feito muito bem. Eu acho que eu tenho conseguido ter a oportunidade de perceber o que me leva para crescer, o que me permite chegar lá e o que eu dificulto. Eu também tenho essa possibilidade de estar dificultando a minha própria relação. E ter humildade de olhar isso com calma.
Quem participa da Terapia do Amor não deixa de vir e faz um convite para você aí de casa. Você que nos assiste aí agora, venha, porque fez muito bem para mim e tenho certeza que vai fazer bem para você. Eu convido, né, todas as pessoas que estão passando por um problema sentimental, como eu passei um dia, né, para estar vindo também buscar aqui o Autor do Amor. E com certeza essa pessoa vai ser transformada. Olha, de quem está começando há pouquíssimo tempo, também tenho muito a aprender, mas preciso agradecer porque eu consegui um espaço muito especial para minha vida. É a Terapia do Amor. A busca pelo Autor do Amor. O Autor do Amor é tudo pra gente, porque, assim, não só nos fortalece, como nos mostra um futuro, né? Porque os relacionamentos aí fora não são tão duradouros, né? Infelizmente, por falta desse espírito do amor. Quando a gente chegou aqui, que nós recebemos esse espírito do amor, esse espírito do amor tem nos fortalecido, nós estamos firmes até hoje. Eu acho que ele guia o nosso olhar para os valores importantes, coisas que de fato são importantes na vida. E está muito difícil, a vida está corrida. E de repente você tem que parar e olhar e falar o que de fato é importante para mim, para minha família, para essa pessoa que vai acrescentar essa relação. E estar aqui na Terapia do Amor, pensar nessa relação, tem me dado a oportunidade de valorizar o que eu gosto, o que eu acho importante para minha vida. Reconciliação. Era frustrante, né? Eu já tive decepções na minha vida sentimental e depois que eu passei a conhecer o Autor do Amor, que tive esse encontro com ele, aí a gente passa a agir diferente, né? A gente é mais centrada, a gente começa a ver diferente, né? A ter uma visão diferente do que era antes. Aqui a gente coloca muito em prática, né? A paciência, bastante, tem que ter bastante paciência. A gente coloca em prática também. Tá sempre um ajudando o outro, um levantando o outro, porque foi para isso que nos uniu, né? Terapia do Amor. Nesta quinta-feira, às 3 da tarde e às 8 horas da noite. Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro. Se você quer a nossa ajuda, nós estamos mostrando que é possível você recuperar o seu casamento, é possível você ter a pessoa amada de volta. Você que está solteiro, solteira, é possível você encontrar a pessoa ideal e ser feliz. É claro, é óbvio que tem que existir uma preparação. Eu não estaria sendo verdadeiro com você se eu dissesse aqui que você vai chegar hoje na Terapia do Amor e amanhã você vai estar se casando. Porque você tem que se preparar, assim como uma mãe, ela se prepara para o nascimento do filho, 9 meses, assim como uma pessoa se prepara para o casamento, para a sua formatura, você tem que se preparar para vencer no amor. São conselhos, direções, orientações que você vai aplicar no dia a dia e que vai resolver o problema. E não somente isso, mas a intercessão que nós fazemos na vida sentimental para remover aquela energia negativa que atrapalha você e que não deixa você ser feliz. Alguns dizem que são azarados no amor, não é? Alguns dizem, tem uma coisa que não me deixa ser feliz, mas na verdade é um mal espiritual que tem que sair e nós trabalhamos contra ele. Nós trabalhamos contra esse mal, porque quando a luz chega na vida da pessoa, que é o espírito do amor, que é o espírito de Deus, então os nós são desatados. É isso. Unido a tudo que ela aprende na escola do amor, não tem como não dar certo. Você soma as orientações, mais essa intercessão forte, não tem como dar errado. Se você quiser a nossa ajuda, nesta quinta-feira, às 3 da tarde e especialmente às 8 da noite, acontece a Terapia do Amor aqui na Zona Sul de São Paulo, Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. Voltando com os nossos convidados, Robson e Daniela, enfim, se casaram, Daniela. Conseguimos. E depois, como é que foi o casamento? Os problemas começaram um tempo depois ou já na lua de mel? Começaram na lua de mel. A gente brigou na lua de mel. A gente foi viajar e depois de um dia de passeio, a gente deitou, dormiu. Quando eu acordei, eu falei pra ele, Robson, acorda, vai comprar uma coisa pra gente comer que eu tô com fome. Aí ele falou, não, eu já vou. E ele adormeceu. Aquilo pra mim foi o fim da picada. Aí eu já comecei a gritar, fiquei histérica.
Falei assim, na casa do meu pai eu não passava fome. Você tá deixando eu passar fome, eu tô com fome. Eu achei aquilo inadmissível. Eu tô achando que você era muito mimadinha. Eu era filhinha do papai, da mamãe, depois eu queria ser filhinha do maridinho. E você mas não não era. percebeu isso no namoro, Robson? Eu percebi, mas assim, eu acho que pelo foco de gostar muito, acho que é o sentimento que toma a frente. Toma a frente, então eu deixei... Não deixa a razão trabalhar. Por isso que a gente orienta, cuidado, o coração é enganoso, ele engana. E a pessoa, movida pelo sentimento, ela acaba deixando-se levar e enfrenta problemas maiores lá na frente. Ainda bem que o Robson e a Daniela buscaram ajuda e por isso estão aqui. Mas aqueles que não buscam ajuda e deixaram-se levar pelo coração, hoje estão padecendo no amor. Porque o que aconteceu? Ele via a situação, mas porque gostava dela, passava por cima e ia relevando. Então, ficou fora de controle. Se ela não teve limites no namoro, depois do casamento, criou asas, né? Foi isso que aconteceu. Foi bem isso. E assim, o nosso casamento, ele teve muitas brigas, muitas agressões da minha parte com ele. Ele nunca me bateu, nunca fez nada. Agora eu batia nele, eu puxava faca para matar ele, eu jogava o que tivesse na minha mão. Se estivesse bebendo um copo de água e ele me irritasse, às vezes uma palavra, se me contrariasse, eu jogava nele. Eu era totalmente obsessiva, assim, por ter a razão. Eu queria estar sempre no meu pedestal e eu queria jogar ele lá no chão, queria que ele fosse nada. Robson, eu queria que você contasse um episódio a respeito de uma faca que ela botou no seu pescoço. Como é que foi isso? Foi várias Queria vezes. te matar? Várias vezes? Várias vezes. Não foi uma vez só, não? Não. Eu, hein? Várias vezes. Chegava já na discussão, assim, no extremo, eu ficava quieto, mas mesmo assim ela ameaçava. Eu cheguei a segurar a mão dela várias vezes. Chegou a coisa já era até... feia lá, hein, Daniela? Era feio. Tá vendo só? E como que você se sentia, Robson? O que você... Eu me sentia assim humilhado, mas acho que pelo motivo de gostar e saber assim, que lá pra frente ia mudar, entendeu? Então eu me segurava. Você achava que era um momento que você ia segurar? Eu achava que era um momento e... Que aquilo ia passar. Ia passar. Olha, eu quero dar uma orientação aqui. Não fuja das lutas e dos problemas. Proteja o seu casamento. Nós não estamos aqui querendo provar às pessoas que você vai ter um casamento feliz, maravilhoso, não vai ter problema. Problema todo mundo tem. Problema vem para todos. Agora, existem problemas e problemas. Problemas que você resolve com orientações, que é o trabalho que nós fazemos. Problemas que são resolvidos com direções que são trazidas às pessoas. Mas existem problemas que são espirituais, que nós falamos agora há pouco, que era o caso, por exemplo, da Daniela. Você pegar uma faca por várias vezes e querer, num momento de raiva ali, até ameaçar e matar a pessoa que você diz que ama, isso não é nada normal, não é, Daniela? Não, não era, mas no momento, no decorrer de tudo isso, a gente achava que era normal, que todo mundo falava, não, todo casal tem briga, a gente só não sabia o limite dessa briga para essa agressão, mas a gente nunca achou assim, não, estamos com problema. Acontecia tudo isso, a gente achava, não, estamos dentro do padrão mesmo. Todo mundo passa por isso. Todo mundo passa por isso. A gente achava que era normal, a gente nunca achou assim, que a gente estava fora dos padrões, nunca. E o seu filho nasceu com vocês nessa situação? Nessa situação. Eu coloquei ele para fora de casa também, por 3 vezes. E na terceira vez, e eu sempre colocava com roupa e com tudo. Eu ainda era, tipo assim, eu era muito chata. Eu falava, não, vai embora, leva suas coisas e traz o carro de volta. Olha, Robson, eu tô com pena de você. É complicado. Não foi fácil não, hein? Não, não foi não. Uma luta, hein? Foi uma luta. Eu, se fosse homem, não casava comigo. Eu quero aproveitar e colocar a história de um casal que superaram suas crises. Vamos ver. Nós estamos no Rio de Janeiro para contar a história de um casal que já está junto há quase 30 anos. Léa vendia sorvete em frente à cabine de PM em que Ivan ficava. Foi assim que os dois se conheceram. 6 meses depois, estavam morando juntos. E da relação nasceram 2 filhas, Paloma e Poliana.
É aí mais uma linda história de amor. Só que o Ivan e a Leia tiveram alguns problemas no meio do caminho. E o principal foi a traição. Da minha parte, não. Da minha parte foram várias vezes, né? E vários anos, né? Digamos assim, né? Porque eu buscava, né, resolver esse problema que eu tinha com ela, né? Fora de casa, enfim. Achava que aquilo ali estava bom, que aquilo ali ia resolver. A falta de comunicação era um dos problemas. Leia também achava Ivan explosivo demais na hora de conversar. Ele, em contrapartida, sempre acreditou que a liberdade que ela dava facilitou o envolvimento com outras mulheres. Ele nunca aceitou eu falar assim, você está indo aonde? Entendeu? Então, se eu perguntar, está indo aonde, não te interessa, não tem nada a ver, voltava, como é que eu ia falar assim, você estava onde? Veio de onde? Por que você estava fazendo até essa hora em certos lugares? Aí, minha filha, eram uns atritos. Entendeu? Então, para mim não brigar ou minhas filhas não verem, então eu deixava de perguntar. Cheguei a agredir ela fisicamente, entendeu, né? Houve isso. Mas as brigas eram assim, né? Inconformismo, né? Tanto da minha parte como da parte dela. A gente não tinha paz. E aí, enfim, né? Quando não era briga, era distância, né? Era um calado, né? Um do lado, outro do outro. Eu presenciei brigas, até mesmo violência, né? Dentro de casa, mas também presenciei momentos bons, mas foram raros. Eu tinha medo, não convivia com ele junto, mas eu tinha medo. Por causa do jeito, do tom de voz dele, ele tinha um tom de voz um tanto agressivo. Com o tempo, o sentimento de Leia pelo marido só esfriava, e foi aí que outro homem chamou a atenção dela. Estava vivendo o que eu não estava vivendo mais dentro da minha casa. Então aquilo para você tudo é novidade, entendeu? Então eu resolvi, falei, vou abandonar a minha casa, vou, né? Recomeçar minha vida com outra pessoa. Só que aí nós chegamos a um acordo, conversamos de novo, falamos que ia mudar, aí não cheguei a sair. Na possibilidade de perder Leia para sempre, Ivan resolveu tentar mais uma vez. Estava decidido a participar do curso Casamento Blindado, nem que fosse sozinho. Falei, pô, sozinho, você vai fazer um curso de casamento blindado sozinho, então eu também vou. Mas se você quiser, não precisa ir não, mas eu vou. Aí eu peguei e fui. Encontramos os dois no último dia de aula. E nesse período de reconciliação, as orientações do Renato e da Cris são seguidas à risca. Cessar-fogo, que eu achei interessante, que é uma brincadeira, né, lá, que é sério, mas se tornou uma brincadeira, é que quando a pessoa vem pra te atacar, a gente pega, peraí, cadê o negócio? Vai procurar, vamos botar. Aí, ele pega o dele, eu pego o meu, pra a gente lembrar. E a gente para, a gente começa a rir e para. As mudanças estão acontecendo aos poucos, mas já fazem toda a diferença. Posso dizer hoje, em relação lá atrás, só love. O próximo passo agora é oficializar a união. Todo mundo vai ser madrinha. Todo mundo quer ser madrinha. Depende do meu pai. Olha a responsabilidade, hein, Ivan? Antes de casar, Leia fez algumas exigências. Entre elas, a fidelidade do marido e a dedicação para a família. Será que ele consegue? Eu vou sim, já estou conseguindo já. E vem aí o próximo curso do Casamento Blindado, como nós acabamos de ver, que ajudou esse casal e vai ajudar você também. Acesse o site casamentoblindado.com e tenha maiores informações. Enquanto isso, vamos dar uma palhinha por aqui. É imprescindível aprender a lidar com os desentendimentos no seu casamento. Nada de deixá-los para lá e ficar se sufocando de mágoas, rancores, raiva ou frustrações. Então, como lidar com uma situação tão desagradável? Aqui vão algumas regras básicas para vocês se resolverem sem maiores danos. Nada de gritaria. Não grite. Quem grita perde a razão. Assuma os erros. Errou? Não tem problema. Reconheça e se comprometa a mudar. Não fique jogando no ventilador. Se o assunto já está resolvido, nada de voltar ao passado. Pense antes de falar. Existem palavras que ofendem e, quando ditas, só pioram a situação. Ao invés de falar na hora do calor, encha a boca d'água. Conte até 10. Você respira fundo e resolve bem melhor essa situação. Vamos ajudar no laboratório Ana Kelly e Marcos.
Ana Kelly tem 25 anos e Marcos 31. Os dois são casados há 1 ano e 7 meses. Ana Kelly reclama que Marcos não dá atenção quando ela expõe sua opinião e ela gostaria que ele a ouvisse mais. Marcos trabalha de madrugada e precisa descansar durante o dia, mas a esposa não respeita. Além disso, ele não gosta quando vai fazer alguma coisa e ela toma a frente. Quando é em questão de eu expor a minha opinião, você não dá muito ouvidos, assim, como se só você tivesse razão. Isso me incomoda um pouco, né? Que eu gostaria que você me ouvisse mais. Eu gostaria também que você fosse um pouco mais carinhosa, né? Um pouco mais, e procurasse abrir mais em relação ao diálogo, não ficar sempre não sei lá, né? Se expressasse mais. Eu gostaria de te conhecer melhor em relação ao diálogo, né? A fala, assim. Eu gostaria que você me deixasse mais sossegado em casa, porque às vezes eu chego em casa e eu levanto para fazer alguma coisa e você fica: o que você vai fazer? Para onde você vai? O que você quer? Eu simplesmente levantei, vou ao banheiro ou vou ver o que tem no armário. Não precisa você fazer tudo por mim, que eu também sei fazer as coisas. Eu gostaria também que você fosse menos perfeccionista. Eu acho que isso me sufoca um pouco. Entendeu? Que nem eu te confesso que às vezes eu sou vencida sim pelo cansaço, mas você nunca chegou em casa para não achar comida feita ou coisa assim desse tipo, e às vezes eu me sinto sufocada nisso, entendeu? Porque um pouco mais de compreensão e às vezes que você entendesse o que eu quero dizer, a minha forma de me expressar, entendeu? Porque às vezes eu falo uma coisa e você entende outra. Eu não sei se eu não sei falar, mas eu percebo isso e às vezes dá atrito, eu fico calada para não dar confusão, né? Mas às vezes eu sinto isso. Em relação também assim a prioridades, às vezes eu não me sinto tão prioridade, né? Eu me sinto um pouco a segunda, assim, né? Eu gostaria de me sentir uma prioridade na sua vida, me sentir importante. Às vezes eu não me sinto amada, entendeu? E eu queria me sentir mais amada. De alguma forma, não sei, seja na conversa, no carinho, um pouco mais de sentimento, de amor. Eu não sei se você também percebe isso da minha parte. Deixa eu dar uma pausa aqui, é típico do casal que está numa fase de adaptação, né? Ela casa achando que vai ser o centro das atenções, que ele vai ser romântico todos os dias. E ele casa achando que pronto, agora tudo está resolvido, é só seguir a vida em frente. Com folga, com tranquilidade, com as coisas em casa em dia e os atritos. O fato de ela fazer essa colocação de ser a prioridade, isso é interessante, ô Marcos, porque ela deve sim ser prioridade na sua lista, justamente para ela se sentir amada. Uma coisa está ligada à outra. Então, quando você coloca a esposa, e a esposa também o marido, mas quando você põe na lista de prioridade, então você valoriza aquela pessoa. E esse valor é o que faz a pessoa se sentir amada, que é o que ela está cobrando dele, né? Eu acho que aí cabe um pouquinho de compreensão em relação à expectativa um do outro. Então você, Marcos, tem que entender que toda mulher, quando casa, ela quer atenção, ela quer participar, ela quer saber de tudo que está acontecendo. E o fato dele trabalhar à noite, então ainda agrava um pouquinho essa situação, porque durante o dia é o tempo que ela tem com ele, mas é o tempo que ele tem de relaxar, de descansar. Então vocês vão precisar achar um equilíbrio. O Marcos ser mais atencioso, entender as expectativas dela, e a Ana Kelly também compreender que para ele o fato de ter casado com você já é a maior declaração de amor. É tipo assim, o que mais que você quer? Eu escolhi você, eu casei com você. Exatamente. Não precisa ficar me sufocando, não precisa ouvir isso o tempo todo. Então você ser um pouquinho mais compreensiva com relação a isso também. Mas vamos saber o que o Marcos tem a dizer.
incomoda em você às vezes é que você pede para eu fazer as coisas, eu faço as coisas para você, daí eu vou trabalhar que nem agora que eu tô das 10 às 6. Daí quando eu chego, daí eu faço o que você quer para depois ir dormir. E na hora que eu me deito, daí você chega para falar, para mim fazer alguma coisa, você me chama. E às vezes eu só quero deitar para dormir, porque eu cheguei do serviço. É o contrário de você, que eu estou trabalhando de madrugada. E você não, você já dormiu a madrugada. Mas isso ainda acontece frequentemente? É, que nem domingo agora. Você não é folgado, mas às vezes você quer assumir muito controle. Em relação, um exemplo, a arrumação da casa, que nem no sábado, que a gente estava fazendo faxina. Às vezes eu sinto como se eu não tivesse espaço para ser uma dona de casa, que às vezes você toma um pouco à frente. Eu não acho isso ruim, porque eu aprendo bastante, mas eu acho que tinha que ter um pouquinho só mais de limite. Deixar eu passar, entendeu? Porque, querendo ou não, esse é um lado que é como se fosse meu em relação ao casamento, entendeu? Não me atropelar tanto. Eu gosto que você me ensine, eu aprendi muita coisa com você, mas é só nisso, eu ainda sinto, é como se você ainda não sentisse segurança no meu serviço, entendeu? Isso que eu gostaria. Quer dizer, ela ainda bate nessa tecla, né? Olha, Marcos, se ela não conseguir fazer tudo do jeito que você gostaria, como você visualiza desde o princípio, tenha paciência. Ela vai aprender. Poxa, ela quer fazer e realmente é o papel dela, cuidar da que casa. Ela fala sorrindo, né? Na verdade, ela... Tem um jeitinho de falar, isso já é muito bom. Eles não estão em pé de guerra, não é questão de intolerância, é só a questão de se acertar mesmo, de cederem um pouquinho, de compreenderem um ao outro, não é? Mas eu acredito que, resumindo tudo, a verdade é esse valor que ela quer, né? Essa prioridade que ela quer, que ela falou. Por isso que eu disse, ela bate na mesma tecla. Se você priorizar mais ela, o Marcos, e priorizar inclui tudo, ter paciência, a comida não ficou boa, não reclama, esse tipo de coisa. Então vai acertando e vocês vão se ajustando e vai se tornando o casal perfeito. Apreciar o que ela faz, né? Também. Mesmo que não esteja perfeito, talvez pelo que a gente entende aqui, você sabe mais do que ela. Mas aprecie o esforço dela, o interesse, o empenho. Ela quer ser a dona de casa, ela quer aprender. Deixa isso com ela. E já é um ponto positivo. Pior são aqueles que não querem, né? É verdade. E se ele ficar o tempo todo consertando o que ela faz, ou tomando a frente e fazendo aquilo que é responsabilidade dela, ela vai sempre se achar incapaz. Fica muito mais difícil dela aprender, dela desenvolver. Então tem que deixar ela, é a parte dela. Mas tá fácil, tá simples resolver o problema do Marcos e da Ana Kelly. Agora, uma curiosidade? Estar sempre junto, fazer compras, participar da mesma reunião de amigos. Será que esta é uma relação de companheirismo? O casal mais famoso de Hollywood é também o mais apaixonado. Qual mulher não se emocionou com a declaração de Brad Pitt? O astro mostrou ao mundo como ajudou Angelina Jolie, sua esposa, a se recuperar de um momento difícil. Brad revelou que Angelina estava muito preocupada com problemas no trabalho e suas falhas na educação dos filhos. A atriz adoeceu e chegou a pesar apenas 40 quilos. Ele resolveu fazer alguma coisa antes que seu casamento também acabasse. Brad Pitt revelou a uma revista americana que passou a elogiar sua esposa e a tratá-la como se fosse uma rainha. Enchia de presentes e comecei a viver apenas para ela. Só falava em público a seu respeito e relacionava todos os assuntos com ela de alguma forma. Elogiei-a a sós e em frente a todos os nossos amigos.
Angelina voltou a florescer, segundo Brad. Ganhou peso e se tornou melhor do que era antes. O astro concluiu que a mulher é o reflexo do seu homem. Lembra daquele velho hábito de escrever cartas para a pessoa amada? Se você já esqueceu, é bom relembrar. Uma pesquisa feita por uma universidade dos Estados Unidos mostrou que escrever sobre os sentimentos, amor ou mesmo discórdias ajuda a melhorar o relacionamento amoroso. O estudo foi feito com 120 casais. O grupo foi dividido em 2. A metade, que adotou a prática da escrita 7 minutos, 3 vezes por ano, se mostrou mais satisfeita com a relação, enquanto que o outro grupo, que não escreveu sequer uma linha, demonstrou queda na qualidade conjugal. Segundo Elin Finkel, principal autor da pesquisa, essa qualidade conjugal reflete diretamente na saúde física e mental, já que pacientes que passaram por cirurgias cardíacas e eram felizes no casamento se recuperaram mais rapidamente. Portanto, o casamento é saudável, mas a qualidade do relacionamento é mais importante do que a simples existência. Realmente, o apoio da pessoa amada faz toda a diferença em todos os momentos. Não é simplesmente a presença ao lado, tá grudado, não vai em lugar nenhum sem aquela pessoa, mas é o apoio, é fazer parte da vida, é a cumplicidade. Estando perto ou estando longe, né? Exatamente. Cada um dentro da sua condição, cada um tem um ritmo de vida. Às vezes a outra pessoa não consegue estar ali o tempo todo, um trabalha de manhã, o outro trabalha durante a noite, não sei. Mas a ligação, a sintonia faz toda a diferença, né? Ainda mais tratando-se do Brad Pitt. Esse foi apenas um exemplo, né? E agora mais comentários. A Érica disse assim: se o meu parceiro estiver errado, me calo por um instante, dou o desprezo e só volto a falar quando ele reconhece o seu erro e pede desculpas. Sempre dá certo. Agora, quando sou eu que estou errada, peço perdão a ele. É sempre bom reconhecermos quando estamos certos ou errados. A Cléo: eu coloco mais lenha na fogueira. É muito difícil. Às vezes sou descontrolada. Então fique ligada, Cléo, para até o final dessa aula você mudar esse jeito. A Andréia: me calo e respiro fundo. Deixe passar. O José Carlos: espero a cabeça esfriar, depois desabafo. Não é bom discutir com a cabeça quente. Voltando com o Robson e a Daniela, como foi, Daniela, que você buscou ajuda, os dois buscaram juntos? Não, foi eu que busquei. Porque eu pensei assim, se eu sou a causadora de todos os problemas, eu também posso trazer a solução. Eu vi que eu queria ficar com ele, existia um sentimento. Então, a gente, através de um convite, conheceu a terapia do amor. E tudo que é passado ali, eu fui pelo menos tentando, fácil não foi, eu fui tentando colocar tudo em prática. O que mudou primeiro foi a maneira de eu ver ele, a maneira de eu enxergar, que tudo que eu vi era defeito, tudo estava errado, se a toalha não estava aqui, eu achava que ele estava me pirraçando, porque eu queria que a toalha ficasse naquele lugar. E eu comecei, não, vou pegar. Engoli, mas não para mostrar alguma aparência. Dessa vez porque queria acertar mesmo. Tava nervosa, vou sair, vou correr um pouco, fazer uma caminhada. E esses exercícios diários foram me ajudando não só no meu casamento, mas como pessoa. Porque se eu não mudasse como pessoa, aquela pessoa insuportável que eu era, o meu casamento também não podia mudar. Né? Então, ele sempre foi muito paciente e eu não. Eu sempre fui muito ali prepotente, muito orgulhosa. Comecei devagarzinho, não foi da noite para o dia. Fui começando a dialogar mais. Se o que eu via estava errado, na minha opinião, mas não era coisa que iria prejudicar, eu deixava. No calor da emoção, não falava mais, esperava um pouco, respirava. Depois, olha, não gostei, assim, mudei. Você foi aprendendo a se dominar. Fui aprendendo a ser uma mulher, porque eu não era mulher, eu era uma tirana. Eu era uma tirana assassina. Se eu não parasse, eu não ia ter limite onde podia parar. E eu também sempre acreditei
no casamento, sim. Você viu, Robson, reparou a mudança da Daniela depois que ela começou a buscar ajuda na vida sentimental? Sim, mudou bastante. As brigas já constantemente já deu uma parada, já não foi ameaçada. Ela foi ficando diferente. Já não foi ameaçada de faca mais, né? Até no começo eu achei estranho, falei, você está programando... Você deve a sua vida, rapaz, a terapia do amor. Aí, no instante eu pensava assim, pô, parou de sair, eu acho que agora vai me matar de vez, né? Porque deu uma parada, tá calculando alguma coisa. Aí, você vendo a mudança nela, você também, porque tinha coisas para serem mudadas em você, por pior que ela fosse naquela época, né? Sim, bastante coisa também. Aí a gente começou a ir junto. Ela foi... Você passou a vir também? Sim, comecei a vir também e comecei a aprender muita coisa também, né? Sabe que uma coisa interessante, que ela era o problema maior, era pivô de toda essa situação ruim, mas ela também sofria. Por isso, ela tomou a atitude de procurar ajuda, né? Porque normalmente a pessoa que ama uma outra pessoa, ela não quer ver outra pessoa mal, não é verdade? Você é feliz, você quer fazer outra pessoa feliz. E se você sabe que atitudes suas têm prejudicado aquela pessoa, que era o seu caso, você sofria junto, porque que felicidade você tinha de ver o seu marido infeliz? Eu era egoísta nesse sentido. Eu pensava assim, não, eu casei para alguém me fazer feliz. Eu não pensava, não, eu casei para fazer alguém feliz. Você queria só receber, mas não queria dar. Eu queria só ser feliz. Os outros não me importava muito. Na sinceridade, era isso, né? Entendi. Mas eu não me sentia feliz, eu não estava sendo feliz, o que tanto eu queria, eu não estava sendo. E eu não me sentia valorizada por ele. Entendi. Hoje vocês estão bem? Graças a Deus. Como é que está o casamento? Como é que é a Daniela hoje, Robson? Hoje, excelente esposa, 100%, melhorou. É outra mulher? Outra mulher. Mesmo. E ele, Daniela? O amor da minha vida, né? Mudou completamente também. Completamente. Quer dizer, veja e tome como exemplo os nossos alunos a mudança que acontece quando a pessoa investe no amor, na vida sentimental. Eu já falei uma vez, vou repetir aqui. Esse casal, como outros que nós já entrevistamos, poderia estar estampado na página dos jornais. Mulher mata o marido. Não é verdade? Do jeito que ela era, do jeito que existia o desequilíbrio entre o relacionamento, mas hoje são felizes, têm filhos. Sim, um filho. Um filho. Quantos anos ele? 7 anos. Legal. E aí vocês passam o casamento de vocês a ser um referencial para a criança, né? Agora imagine que referencial o filho teria de ver a mãe com a faca no pescoço do pai, ou o pai com a faca no pescoço da mãe, que é o que mais existe por aí. Essa é a importância de você investir no amor na sua vida sentimental. Se vocês quiserem, se você quer a nossa ajuda, nessa quinta-feira, na Terapia do Amor, reunião essa que ajudou o casal e vai ajudar você também, especialmente às 8 da noite, na Zona Sul de São Paulo, Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. Só uma pergunta, como você define a Terapia do Amor, Daniela? Transformação e o encontro da verdadeira felicidade. Vale a pena então. Vale muito a pena. Inclusive eu pedi ele em casamento, já que eu já pedi em namoro, pedi em casamento, eu falei que eu quero que ele case comigo por mais uns 100 anos, já tá bom. Sem briga agora. Tá vendo só? Começar Coisa boa, do zero. Nova vida. Nova vida. Eu agradeço a vinda de vocês aqui na Escola do Amor e é isso aí, que os nossos alunos tomem como exemplo aquilo que temos apresentado. E para fechar a nossa aula de hoje, vamos a algumas regrinhas básicas que você vai usar no seu dia a dia, que são essenciais para evitar as brigas, ou pelo menos para amenizar os desentendimentos, né? Tome nota aí. O melhor caminho para você resolver qualquer briga em seu relacionamento é por meio de um suave diálogo. Mas para que o casamento siga a trilha da boa e eterna harmonia, não devemos nos esquecer de alguns preciosos ingredientes. O respeito, a boa comunicação, a paciência, a confiança, a sinceridade,
o lazer também, a descontração, o bom humor, o afeto, as demonstrações de amor e carinho e a sexualidade saudável. Essas são as chaves para um bom casamento sem brigas. E assim, alunos, chegamos ao final de mais uma aula. Até a próxima. Tchau.